Se eu podia vir aqui participar desse momento, e ele falou que a gente ia conversar, falar aqui, né, sobre o gomo da alegria. Eu comecei a refletir um pouco, né, de noite, porque eu tenho um probleminha de insônia, então de noite, de madrugada é o momento que eu mais penso. E aí eu comecei a refletir, a pensar o que era alegria para mim, a partir daquele momento ali, o que era alegria. E eu comecei a pensar em várias coisas que me deixavam feliz. Sair com os amigos para comer, passar um tempo assistindo um filme com a minha família, brincar com o meu cachorro. São coisas que me deixam felizes. Mas eu acabei parando um momento e o Espírito Santo me incomodou e falou assim, não é disso que eu estou falando quando eu digo que no fruto do Espírito existe a alegria. Não é disso que eu estou falando. E me deu um estalo e eu pensei assim, cara, ai de mim por tentar reduzir a alegria do Espírito a simples momentos e coisas terrenas. É óbvio que a gente pode ver esses momentos de alegria como pequenos vislumbres do que é a alegria que vem do Espírito, mas não é tudo. E aí eu acabei percebendo uma coisa que acontece muito, e eu consegui identificar isso muito na minha geração, na geração após a minha, mas eu imagino que toda geração tem o seu escape, né, a sua fuga. E eu percebi que a minha geração ela tem esse escape na internet, principalmente. A internet se tornou um meio de produzir uma falsa alegria na gente. E aí o que acontece? Quando eu tô tendo um dia não muito bom, eu chego em casa, né? E aí qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu celular para assistir um vídeo para eu conseguir me sentir um pouco melhor. Eu vou me sentir bem. Ou então eu chamo a minha família, vamos assistir um filme, e aí eu me sinto um pouco melhor, eu me sinto bem. Só que qual o problema de depender desse tipo de alegria? Se torna um vício. Você fica viciado em sentir alegria. Essa alegria é terrena. Porque quando você assiste um filme e você se sente melhor, vai passar um tempinho e você não vai estar bem de novo. E você vai precisar assistir o filme de novo para poder se sentir melhor. E isso se torna um vício. E você cria essa necessidade de estar feliz com essa falsa alegria o tempo inteiro. É óbvio que estar com a família é algo que Deus nos presenteou para que a gente possa se sentir bem. Estar com os amigos é algo com o qual Deus nos presenteou para que a gente possa estar bem. Mas não se trata somente disso. Porque se a gente for depender dessas circunstâncias, a gente vai se aprisionar na alegria, na necessidade de sentir felicidade. E não é dessa alegria que o Espírito Santo está falando.
Quão grande amor, que grande amor que o Senhor tem por nós. Bom dia a todos vocês. Queria pedir que vocês abrissem comigo rapidamente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24 em diante. Mateus 6, versículo 24 em diante. O Sermão da Montanha, Jesus ensinando aos seus discípulos, a nós, como os discípulos dele, dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus é bem claro no ensino aos discípulos sobre as preocupações da vida. A gente já falou isso, né, nas aulas passadas aí do Sermão do Monte. E no momento que a gente vive, eu vim agora de Uber e conversando com o motorista, cristão também, e ele estava conversando comigo, falando sobre esse tempo, né, que a gente vive, de pandemia, de distanciamento, e como isso também tem sido perigoso, porque tem, ao contrário, né, do que poderia ser, de talvez tornar o coração das pessoas mais generoso ou mais propício a ajudar outro, tem, na verdade, individualizado, fechado mais, cada um mais preocupado consigo mesmo do que com o outro. Esse é um grande perigo. É um grande desafio que nós, como discípulos, como igreja do Senhor, também enfrentamos, porque a gente não pode se deixar moldar por isso. A gente tem que manifestar o reino de Deus, sal da terra, luz do mundo, a gente também já falou sobre isso. E há todo um movimento que Deus tem feito aqui nessa casa, para a honra e glória do nome de Jesus, não só com respeito a recursos financeiros, mas também com alimentos, com itens de higiene pessoal. Hoje à noite, mais uma vez, eu convido vocês a estarem trazendo o seu item para poder depositar, para poder fazer parte da nossa cesta básica. E esse amor de Deus por nós, um pardal que Deus se preocupa, e tem tanto pardal, né? E Deus se preocupa com cada um deles. Um lírio, uma flor no campo, que hoje floresce com toda a sua beleza, com todo o seu esplendor, mas amanhã murcha. Amanhã ela acaba. Quanto mais Deus nos ama, quanto mais Ele nos ama e se preocupa e age intencionalmente na minha vida e na sua vida. Em tudo. Em tudo. Todos os aspectos da nossa vida. E eu quero convidar você nessa manhã
a trazer sua oferta de amor, seu dízimo, se você tem preparado, aqui para o recurso aqui da casa do Senhor, com um coração alegre, com um coração generoso, confiando no Jeová Jirê, o Deus que é provedor e que cuida de cada um dos seus filhos, na sua necessidade, naquilo que exatamente cada um de nós precisamos. Ele sabe, e Ele é fiel, e Ele está conosco. Em nome de Jesus, se você tem sua oferta de amor, seu dízimo, você pode trazer aqui à frente. Amém, irmãos. Tendo as mãos para cá, vamos abençoar. Pai, nós te agradecemos por todo recurso que é trazido à sua casa, por toda oferta de um coração amoroso e generoso dos seus filhos. Que o Senhor dê toda a sabedoria, graça, inteligência, estratégia, comprometimento com o teu reino, para todos que vão aplicar esse recurso, que vão administrar esse recurso, que traga bênçãos para a sua casa e também para a vida dos seus filhos através aqui dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, todos os projetos, tudo aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração, conforme a sua vontade, que o Senhor realize através de nossas vidas e através do teu povo, também trazendo esse recurso, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe cada família aqui, Senhor, cada um deles, Senhor. Cada um na sua necessidade, cada um naquilo que precisam ser atendidos, que o Senhor venha de maneira sobrenatural, Senhor, suprir todas as necessidades dos seus filhos e das suas filhas, cada casa, abrindo portas de emprego, Senhor, dando estratégias, ideias, Senhor, que gerem renda, Senhor. Senhor, abençoe os seus filhos nesse tempo, Pai, e que haja sempre no nosso coração, Senhor, a intenção de se preocupar e de ajudar uns aos outros, Senhor. Se há necessidade em nosso meio, Senhor, que o Senhor também gere, Senhor, um esclarecimento para que seja colocado à vista, para que venha até nós e que a gente também possa ir até essas pessoas e atendê-los naquilo que eles precisam, em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja viva, Senhor. Uma igreja que trabalha para o teu reino, que vive no teu reino, e isso também, Senhor, abençoando cada família da nossa casa aqui, cada família dessa mesa, Senhor, da Nova Vida Oceânica, cada um dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus te agradecemos, bendizemos o teu nome. Amém. Amém. Bom dia a todos, mais uma vez. Hoje a gente vai entrar na lição número 6. Já começou a transmissão, Paula? Bom dia também ao pessoal que está em casa. Deus abençoe, sejam bem-vindos. A gente vai começar hoje a lição número 6 da nossa revista sobre o fruto do Espírito, a fruta da estação. E nessa lição número 6 é o gomo da alegria. Hoje eu vou falar certo porque semana passada eu troquei, né? Era o gomo do amor, acabei falando o gomo da alegria, depois o pessoal consertou aqui. O gomo da alegria. E para falar sobre o gomo da alegria, hoje eu convidei professores também, Adriel e a Bianca, para estar aqui ministrando junto comigo. Pedir que vocês aplaudam o Senhor pela vida deles. São jovens e aquilo que eu já falei de algumas outras vezes. Um dos propósitos dessa nova dinâmica, né, que a gente tem hoje aqui na escola bíblica é promover de fato aquilo que a Bíblia fala sobre uns aos outros, a mutualidade. E o mesmo Espírito que habita em mim, que habita em vocês, o Espírito Santo é o mesmo que habita em Bianca e habita em Adriel, e é o mesmo que fala comigo, que fala com eles, e através deles, através de mim, através de vocês. E essa mutualidade é a vida, sabe, de uma igreja como organismo. Então, hoje, mais uma vez, já estiveram aqui de outra vez, né, no Sermão do Monte também, e mais uma vez hoje a gente vai receber de Deus através da vida deles. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá? Lição número 6. O microfone está legal aí? Está cheio.
Som. Ok? No final, eu vou fazer igual a gente fez na semana passada, abrir um tempinho para a gente poder abrir para perguntas, né? Quem tiver dúvidas, ou dar testemunho, porque semana passada a gente abriu para pergunta e, graças a Deus, a gente ouviu vários testemunhos que edificaram demais a nossa vida. Vamos lá, deixa eu abrir a transmissão aqui. Eu vou acompanhar também quem está em casa e quiser também participar com perguntas, com dúvidas, enfim. Você pode também deixar seu comentário na transmissão. Eu vou tentar acompanhar aqui na medida do possível. Paulinha também me ajuda aí, tá, Paulinha? Vamos lá. Lição número 6. Para gravar, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, lá em Filipenses 4:4. Nesta lição, entenderemos que o gomo da alegria é desenvolvido em nós por obra do Espírito Santo, após o nosso encontro pessoal com Cristo. Esta alegria citada transcende a razão e ultrapassa a fronteira do natural. É interessante notar, entretanto, que o sofrimento e a alegria na vida do salvo se relacionam. E por mais difícil que seja compreender, não são estados antagônicos, não são coisas contrárias. Partindo deste entendimento, observaremos que o gomo da alegria não está relacionado a uma vida farta, e sim a uma vida cheia do Espírito Santo. Logo na introdução aqui, mais uma vez, a gente é lembrado, né? A gente tem falado sobre o fruto do Espírito e, como diz, o fruto é do Espírito. É o Espírito Santo que gera esse fruto em nós. E todas essas virtudes que aqui nessa revista foi separado em gomos, né? Um fruto e com vários gomos, né? Então, a gente agora começou semana passada, o gomo do amor, hoje é gomo da alegria, e aí, a partir de agora, a gente vai tratando cada virtude dessa, ou cada gomo desse fruto, separadamente. Vai estudar sobre ele, aprender sobre ele e trazer também aplicação sobre a nossa vida. E aí eu vou entrar aqui na alegria sobre a perspectiva bíblica de alegria. Gálatas 5:22, é o item número 2 aí. Gálatas 5:22. O termo alegria, ou seja, ficar contente, é a tradução da palavra original cará, no grego, que não se limita à alegria oriunda da aquisição de bens materiais ou demais realizações pessoais, mas de uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Não se trata, portanto, de uma alegria temporal, mas é um estado pleno de prazer que não é arranhado por uma determinada fase ou momento da vida. O apóstolo Paulo, por 2 vezes no 4º capítulo de Filipenses, que é a epístola, né, ou a carta conhecida como a Carta da Alegria, declarou ter aprendido a viver contente em qualquer situação. Está lá em Filipenses 4:11 e 12. Naquele momento, o apóstolo dos gentios estava na prisão esperando o seu julgamento. Como ele poderia estar contente enfrentando um momento de tanta tribulação? A resposta é que a alegria do Espírito Santo rompe barreiras, quebra correntes e ultrapassa limites. Esse termo, cará, né, no grego, essa palavra, no original, ela tem a ver com estar contente, com contentamento e também com felicidade. Às vezes, assim, eu já ouvi isso, né? Felicidade diferente de alegria e tal, mas assim, dentro desse entendimento, desse contexto bíblico, são coisas que estão juntas. Ela não é uma coisa separada. O que se difere aí é o seguinte, fora da palavra de Deus, a gente pode ter um entendimento de que alegria, felicidade, pode ser apenas um estado momentâneo. Né? Estou feliz hoje, daqui a pouco eu estou triste. Né? Estou me sentindo feliz, estou me sentindo alegre, agora já não estou mais. A alegria, na perspectiva bíblica, é um estado de ser, não de estar. Não estando alegre, você é alegre no Espírito. O Espírito faz com que você seja alegre no Espírito. E aí, assim, falando aqui sobre o apóstolo Paulo,
talvez assim, um dos maiores exemplos na Bíblia sobre essa questão de tanto de perseverança, de alegria, de contentamento e em meio a tantas adversidades. A carta aos Filipenses, a carta da alegria, né? Quando a gente lê Filipenses, ele fala o tempo todo sobre alegria. E ele estava preso, acorrentado, falando sobre alegria para a igreja. Eu acho que no domingo passado eu falei também um pouco sobre isso na pregação. A realidade, sabe, do discípulo, do cristão, é a realidade do reino de Deus. Ela é totalmente diferente. Ela, na verdade, ela vai além, ela transcende isso daqui. Então, viver dessa maneira, não somente estar alegre ou estar triste, estar mal, estar bem, na verdade você é alegre. Essa palavra ela faz menção também a estar contente, no sentido de contentamento. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele escreveu sobre isso. Né? Todo mundo já ouviu aquela coisa, né? Posso todas as coisas, né, em Cristo que me fortalece. E tem gente que pega isso como, né, uma palavra mágica, né? Tipo abracadabra, né? Tipo, tudo que vai acontecer eu posso fazer, né, como se fosse afirmando. Mas esquece do que vem precedendo ali. Posso estar na bonança, posso estar na falta, posso estar na fartura, posso estar na escassez, posso estar preso, posso estar... Enfim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É sobre isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. Por que ele podia isso? E por que eu e você também podemos isso hoje? Porque a nossa realidade, quem nós somos, a nossa identidade está em Jesus. Eu vou passar agora para a Bianca. A Bianca vai falar aqui sobre o gomo da alegria e o sofrimento, que vai entrando mais ou menos nessa questão de onde está a nossa identidade, né? O que nos define? São circunstâncias, é a nossa história, é a minha personalidade, ou será que tem outra coisa? Eu vou dar uma lida aqui primeiro, depois eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu andei refletindo desde que o Gil me convidou para poder falar sobre isso. 3. O gomo da alegria e o sofrimento. Apesar da aparente incompatibilidade, a alegria e o sofrimento na vida cristã possuem um laço muito estreito de relacionamento, sendo a fronteira entre os dois estados tênue. Pois, como já tratado anteriormente, a alegria como fruto do Espírito Santo não é circunstancial. Jesus nos dá exemplos dessa correlação no seu famoso discurso das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. O antigo conceito que vincula a bem-aventurança ao sucesso e às conquistas é lapidado pelo nosso mestre ao revelar uma felicidade que não se abate pelas lágrimas. Pelo contrário, Jesus revela uma bem-aventurança que é causada pelas lágrimas. Não podemos esquecer de nossos irmãos da igreja primitiva, os quais, ainda que diante de severas perseguições que os fizeram sofrer, encontravam forças para louvar a Deus. Lembremos-nos de eventos na prisão dos Filipos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Atos 16, 25 a 26. O som tá legal? Só para... Tá legal, todo mundo? Falo Beleza. baixinho, gente. Quando o Gil ele me mandou uma mensagem, né, perguntando se eu podia vir aqui participar desse momento, e ele falou que a gente ia falar aqui, né, sobre o gomo da alegria. Eu comecei a refletir um pouco, né, de noite, porque eu tenho um probleminha de insônia, então de noite, de madrugada, é o momento que eu mais penso. E aí eu comecei a refletir, a pensar o que era alegria para mim, a partir daquele momento ali, o que era alegria. E eu comecei a pensar em várias coisas que me deixavam feliz.
sair com os amigos para comer, passar um tempo assistindo um filme com a minha família, brincar com o meu cachorro. São coisas que me deixam felizes. Mas eu acabei parando um momento e o Espírito Santo me incomodou e falou assim, não é disso que eu estou falando quando eu digo que no fruto do Espírito existe a alegria. Não é disso que eu estou falando. E me deu um estalo e eu pensei assim, cara, ai de mim por tentar reduzir a alegria do Espírito a simples momentos e coisas terrenas. É óbvio que a gente pode ver esses momentos de alegria como pequenos vislumbres do que é a alegria que vem do Espírito, mas não é tudo. E aí eu acabei percebendo uma coisa que acontece muito, e eu consegui identificar isso muito na minha geração, na geração após a minha, mas eu imagino que toda geração tem o seu escape, né, a sua fuga. E eu percebi que a minha geração ela tem esse escape na internet, principalmente. A internet se tornou um meio de produzir uma falsa alegria na gente. E aí o que acontece? Quando eu estou tendo um dia não muito bom, eu chego em casa, né? E aí qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu celular para assistir um vídeo para eu conseguir me sentir um pouco melhor. Eu vou me sentir bem. Ou então eu chamo a minha família, vamos assistir um filme, e aí eu me sinto um pouco melhor, eu me sinto bem. Só que qual o problema de depender desse tipo de alegria? Se torna um vício. Você fica viciado em sentir alegria. Essa alegria é terrena. Porque quando você assiste um filme e você se sente melhor, vai passar um tempinho e você não vai estar bem de novo. E você vai precisar assistir o filme de novo para poder se sentir melhor. E isso se torna um vício. E você cria essa necessidade de estar feliz com essa falsa alegria o tempo inteiro. É óbvio que estar com a família é algo que Deus nos presenteou para que a gente possa se sentir bem. Estar com os amigos é algo com o qual Deus nos presenteou para que a gente possa estar bem, mas não se trata somente disso. Porque se a gente for depender dessas circunstâncias, a gente vai se aprisionar na alegria, na necessidade de sentir felicidade. E não é dessa alegria que o Espírito Santo está falando. E aí, nesse tópico 3, ele nos faz refletir um pouco disso, porque é uma alegria que ela vai além das circunstâncias. O próprio Jesus ele falou que a gente passaria por provações, mas para a gente ter bom ânimo. Se fossem coisas diferentes e distintas, não faria lógica ele dizer que a gente passaria por provação, mas para a gente ter bom ânimo. Então, isso fica muito claro, inclusive na vida de Jesus, que as provações e a alegria que vem do Espírito não são coisas opostas. Elas estão juntas, elas caminham juntas. E aí, eu comecei a lembrar dos Salmos de Davi, e eu tenho uma identificação com Davi, quando se trata da personalidade dele. E ele era uma pessoa um tanto quanto dramática, né? Vez ou outra. E eu me identifico muito com ele, essa facilidade que ele tinha de vivenciar os sentimentos dele. E o que me chama mais atenção nos Salmos de Davi é que a maioria deles ele escreve enquanto ele estava passando por alguma situação, normalmente situações ruins. E ele sempre começa os Salmos falando da dor que ele está sentindo, que eu vou morrer de tanto sentimento ruim, que Deus jogue um raio na minha cabeça agora, porque eu não mereço nada. E esse é o sentimento de Davi na maioria dos salmos que ele escreve. E é impressionante que em determinado momento, e é quase uma simetria em quase todos os salmos de Davi, que ele começa assim, em determinado momento é como se desse um estalo na cabeça dele. E muda completamente o discurso dele. E ele começa a falar, glória a Deus porque eu estou vivo, glória a Deus porque eu estou passando por isso, que Deus abençoe os meus inimigos, e graças a Deus que eu estou passando por isso. E é como se mudasse. E não é
porque ele estava orando e que o discurso dele mudou, que ele deixou de viver aquela situação. Não é porque ele começou a orar que a situação se resolveu por completo. Mas dentro dele, algo mudou. Ele encontrou a alegria que vem do Espírito e que nos permite passar por essas situações de provação sem sermos destruídos, com que consigamos passar por essas situações. E a verdade é essa. Inclusive, na situação que a gente está vivendo hoje, de pandemia econômica, é isso. Se a gente não tiver a alegria do Espírito Santo, ou a gente vai se tornar refém de uma falsa alegria que vai sugar todas as nossas energias, porque se a gente não estiver vivendo aquele momento em que a gente está vivenciando aquela alegria, a gente está triste, a gente não consegue ir para frente, ou então a gente simplesmente não vai conseguir. Essa é a verdade. Então, a alegria do Espírito, a gente precisa entender que ela vai além das circunstâncias. É o que o Gil falou. Não se trata de estar feliz. Você é. Não é um momento, não é algo passageiro. É independente. Você é feliz. E eu acho que é isso que permite a gente entender que não se trata das circunstâncias. Se trata de quem você é em Deus e do que o Espírito Santo pode te oferecer. A felicidade, e é isso que você consegue viver através disso. É isso. Você falou sobre o perigo que existe, né, na gente estar sempre procurando um escape, né, uma fuga. E nosso corpo, né, a química, né, do nosso corpo, ela libera, né, substâncias e que realmente, né, conforme você falou, a questão de viciar, né, que aí, no caso, seria a dopamina, né, como se fosse uma parte, né, hormonal, enfim, que ativa, né, seu senso, né, de felicidade, de prazer e tal. E interessante por que é uma fuga, né? Não se quer encarar de fato, né, a realidade, um problema, uma dificuldade, uma circunstância adversa, e vai sempre procurando uma fuga, sendo que nada disso vai ser suficiente, né? Chega um momento em que você pode ter uma overdose, né, desses vícios, né, dessas fugas, e que, de fato, a pessoa entra em colapso. A pessoa desmorona. Crise, sabe? Eu acho que eu vivi isso um tempo atrás, sabe? Alguns anos atrás. E, de fato, assim, você desmorona. Quer dizer, você vai tentando desviar daquilo que está na sua frente ou tentando mudar, vamos dizer assim, uma realidade na qual você vive, mas você busca outra saída, você busca fugir, ao invés de ir a Cristo, para que de fato as coisas sejam transformadas, ou então, se não forem transformadas, você é transformado através delas. E para mim, né, pessoalmente, foi exatamente o que aconteceu. Parando de fugir de pressões, de circunstâncias, de dificuldades, e passando a encontrar em Cristo a solução de todas essas questões para mim, e principalmente a minha resolução, né, comigo mesmo, sabendo quem eu sou nele. E aí foi de fato o que aconteceu. As coisas não mudaram, né, do dia para a noite, mas eu fui transformado por ele através dessas circunstâncias. Então, é por isso que a gente está falando sobre a alegria, né, do Espírito. Ela não é algo contrário ou desassociado de uma dificuldade, de um sofrimento. Porque para os filhos de Deus, eu acabei de falar, né, agora no ofertório, cada pardal ele se importa, cada lírio do campo ele se importa. Quanto mais ele se importa comigo e com você. Ele não perde a gente de vista. É igual quando os discípulos tinha aquele episódio, né, que a multidão começou a ficar muito agitada e tipo querendo pegar Jesus e levar para Jerusalém, né, e entrar com ele como o rei lá. Eu acredito pelo texto assim que os discípulos meio que
entraram nessa viagem, o que Jesus fez? Fala que impeliu os discípulos a entrar no barco, ou seja, praticamente empurrou eles, né? Entra no barco, mete o pé, sai daqui. E ele ficou lá e conseguiu acalmar a multidão, e os discípulos entraram no barco e saíram. E aí começa uma tempestade, né? O famoso episódio de Jesus andando sobre as águas. E, se eu não me engano, isso é no Evangelho acho que de João ou Mateus, agora não vou lembrar. Mas no outro Evangelho de Marcos, fala que nesse momento Jesus subiu a um monte próximo e de longe ele ficava olhando o barco na tempestade. Ele não tira os olhos de nós na tempestade. Até o momento que ele desce e vai andando sobre as águas, tem todo aquele desenrolar ali com Pedro, né? Então, é importante a gente entender isso. Ser alguém alegre significa também que para toda e qualquer circunstância eu vou estar rindo, eu vou estar, sabe, né, tipo meio lesado, né? Não. A gente se depara com questões de dificuldades, isso a gente está falando agora assim no nível, mas a gente encara muito sofrimento no mundo. A gente vê muita coisa errada, muita injustiça. E Jesus ensinou, né? A Bianca leu, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados nós que choramos também, mediante as dificuldades da vida, mediante o cenário do mundo cada vez se perdendo mais, um coração que se compadece, um coração que se incomoda para alcançar outras vidas. E Jesus nos garante isso. Bem-aventurados, vocês são felizes, porque choram. E uma vez que vocês choram, que vocês se importam espiritualmente falando, isso tá, gente, é tudo um sentido espiritual, um choro espiritual, uma motivação espiritual. Uma vez que vocês têm essa motivação, uma vez que vocês se importam dessa maneira, vocês são consolados. Por quê? A sua identidade está nele. Adriel vai falar aí sobre as origens da nossa alegria, e aí a gente fala também depois um pouquinho dessa questão da identidade. Eu queria comentar só um pouco sobre essa questão, né, da fuga. Eu não lembro onde eu vi, mas eu lembro que quando eu vi, isso para mim foi algo espetacular. Foi um pastor falando sobre essa questão da fuga, e que hoje a gente não se conhece, a gente não se suporta, porque a gente não tem momentos conosco mesmo. A gente não consegue ficar sentado conversando com Deus e consigo mesmo. A gente precisa estar com alguma coisa ali que seja uma música, para você distrair o seu pensamento, para você não enfrentar a sua própria realidade. Aquilo que você falou, você não se conhece. Praça de alimentação, né? Exatamente. Todo mundo sentado, cada um olhando seu telefone. Cada um no seu telefone, e assim... E a Bianca falou da geração. Eu acredito que os adolescentes passam por uma fase muito difícil da vida, que é você sendo muito novo e descobrindo muitas coisas. E se você conversar com o adolescente hoje, você vai ver que, cara, aconteceu o que seja de mínimo. Acabou o mundo. Acabou o mundo, porque além de não se conhecer, você não tem a verdadeira alegria. Você precisa daquilo. Se você não precisa ir muito longe, na internet, se você de vez em quando aparece, você conseguiria ficar uma semana no sítio sem internet? A maioria das pessoas diz que não. Por quê? Porque não consegue viver sem aquilo, sem a droga, entre aspas, que está te movendo a viver o tempo todo. A gente, né, estamos tirando esse papel de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu já vou entrar aqui, então, nas origens da alegria. De onde vem a nossa alegria? A alegria do crente é proveniente de algumas fontes. Primeira, é Deus. Ele é a fonte da nossa alegria. Dele procede de maneira inesgotável e incompreensível a razão humana. Disse-lhes, mas, ide, comei carnes gordas, tomei bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto,
não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Cara, Deus é a fonte da nossa alegria. A gente não precisa de mais nada. Deus é a fonte da nossa alegria. Como que Deus vai me passar essa alegria? Aí vem o segundo ponto. O nosso relacionamento com Deus. Eu estava até comentando com eles ontem. Cara, Deus é o nosso maior amigo, assim, de longe. E... de perto também. Obviamente. Mas assim, eu comentei com eles, assim, amigos próximos. Vamos supor, eu e a Bianca. A gente, de tanto conviver, a gente começa a pegar manias um do outro. A gente começa, né, a pensar mais parecido. E como que Deus vai ser a sua alegria se você não está perto dele? Como que Deus vai ser a sua real alegria se você não tem convivência com ele? Você precisa dessa convivência. Quanto mais saudável for o nosso relacionamento com Deus, mais usufruiremos de seus dons e da sua graça. Porém, quando o nosso relacionamento com Deus é superficial, não temos condições de experimentar as bênçãos de sua companhia. Tópico 3. A nossa salvação. Eu acredito que você saber que tudo que está aqui já passou, foi o que a Bianca falou. Às vezes a gente está cheio de adversidade e várias coisas acontecendo. Mas, cara, já passou. Já passou. Eu tenho a salvação, eu tenho a Cristo. Isso, para mim, é o suficiente. Você não precisa pensar em mais nada. Isso é o suficiente para você ser feliz. Não existe experiência maior ou melhor do que o nosso encontro pessoal com Cristo. Esse evento muda o nosso interior, amplia nossas expectativas e solidifica os nossos sonhos. A libertação gerada pela nossa conversão nos livra de sentimentos que adoecem a alma, tais como amargura, rancor e remorso, nos enchendo de alegria e júbilo. E o tópico 4, que é o amor de Deus, que eu falei com eles, é algo que a gente fala direto, né? Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Mas, cara, Deus te ama. Assim, a gente de tanto falar, a gente acaba meio que menosprezando isso. Cara, Deus te ama. Deus te ama. Isso é mais do que suficiente para você passar por tudo. O amor de Deus para com a gente é lindo e maravilhoso. E às vezes a gente esquece disso por pequenas coisas. Por algo que a gente passou em algum momento da nossa vida. Muitas pessoas não conseguem experimentar a alegria de servir a Deus e o seu amor, pois o Deus que conhecem é vingativo e cruel. E, assim, tem muitas igrejas que pregam esse Deus. E, infelizmente, às vezes a gente acaba meio que influenciando as crianças a isso. Cuidado, Deus está vendo. Cara, a criança não tem que crescer com medo de Deus, cara. Deus castiga, né? Deus castiga. Quantas vezes eu já ouvi isso? Deus é amor e Ele te ama. E é isso que a gente tem que passar para as crianças, é isso que a gente tem que experimentar todos os dias. Rogério escreveu aqui, Diácono Rogério, eu vou ler aqui. A cultura do triunfalismo associa alegria com conquistas e rouba a nossa alegria quando estamos em dificuldades. Mas a Bíblia nos ensina que as dificuldades não podem roubar nossa alegria em Cristo. E, de fato, a gente vive um contexto de igreja, né, bem, no geral, tá, gente? Falando no geral, complicado com relação a isso, porque são ensinos que têm a sua essência como se tudo o que tiver que ser resolvido é resolvido a partir... É aqui, assim, no sentido de que é na minha vida agora, sabe? Aqui, né, meio que Deus é como se fosse um acessório quase, ou um gênio da lâmpada, né? Enfim. Então, essa questão de dizer que você é feliz, né? É contente, é alegre, mediante ao que você conquista, ou, entre aspas, ao que Deus te dá, é totalmente errado.
Porque o maior de todos os bens, né, o maior de todos os dons, nos foi dado, o que Adriel acabou de falar, a salvação. Isso resolve tudo. É o que ele falou. Se a gente tiver um entendimento, uma mentalidade de olhar para as adversidades desse tempo, desse mundo que a gente vive, como algo que já passou, no sentido eterno, de que eu estou com Cristo, de que eu pertenço a Cristo, muita coisa muda, sabe? A nossa maneira realmente de viver, de interagir, ela muda, tanto com as pessoas quanto ao mundo. O que eu tenho, o que eu conquisto, né, ou o que eu acho que Deus me dá, isso não é um parâmetro de alegria. Porque se você se apoiar sobre aquilo, fatalmente, na hora que aquilo for tirado de você, você vai ruir, vai demolir. E isso pode acontecer. Quantas vezes a gente constrói a nossa vida, né, sobre posses, sobre recursos, sobre capacitação no sentido acadêmico mesmo, né? Me formei, né, tenho meu diploma, desenvolvo a minha carreira e vou construindo a minha vida a partir disso, sabe? E fundamento a minha vida totalmente sobre isso. Quantas vezes a gente também acaba construindo a nossa vida em cima do outro, no sentido de se apoiar sempre em alguém, de precisar sempre da validação de outro para aquilo que a gente faz ou para aquilo que a gente, da maneira que a gente é, no sentido de que sempre esperar, né, de alguém estar ali te amparando o tempo todo, e a gente vive, se deixar esse tempo todo, ainda que adultos, não importando a idade que for, mas como crianças espirituais, como pessoas não maduras espiritualmente. E uma vez que essa pessoa em que você se apoia, ou te decepciona por qualquer circunstância, ou de repente ela é tirada, ela vai embora, a casa cai. O seu trabalho, toda a sua carreira que você desenvolveu, você construiu um império, sabe, na sua área de atuação profissional. E há uma recessão, há uma pandemia, e tudo é mudado. Os negócios começam a fechar, começam a quebrar, e sua vida desmorona. Você estava totalmente apoiado ali. Você tem um diploma, você tem capacitação, você tem vários cursos, o mercado começa a funilar, fechar, e você vê que nada mais daquilo, tudo que você tinha, que era tão alto o gabarito, está sendo, sabe, suficiente para você conseguir uma porta de emprego, sabe, que ainda não é do nível anterior. E sua vida desmorona. Então, assim, são várias circunstâncias, e é o que Jesus fecha, na verdade, o Sermão do Monte, né? É a construção da casa. Aquele insensato que constrói a sua casa sobre a areia e o sábio que constrói sobre a rocha. E areia, Rogério, ele uma vez falando comigo sobre isso, ele também ministrando aqui, se eu não me engano, a casa da areia, você faz rápido a casa, você levanta rápido, porque não tem muito trabalho, muito esforço e nem muito recurso investido na fundação. Você não vai gastar muito ali, né? Então você levanta rápido e pode fazer um palácio, fazer um castelo, à vista de todo mundo, mas a fundação é fraca. Um dia que, conforme Jesus falou, tempestade, os ventos, os rios batem, a casa cai. Não importa o tamanho, não importa a beleza, não importa o que tem dentro da casa, cai. E a ruína é grande, né? Jesus também falou sobre isso. Agora, a casa sobre a rocha é um trabalho de perseverança. Furar a rocha, não sei se alguém já teve oportunidade, ou de repente construiu, né, um terreno rochoso, é muito trabalhoso. Envolve recurso, envolve persistência, insistir, estudar qual a melhor estratégia, a melhor broca e por aí vai. Tudo isso é tempo, é recurso, é investimento. E se a gente olhar para a nossa vida nesse sentido, investir a minha vida em uma fundação, olha só, naquilo que não é visto.
que pode estar o palácio, né, conforme eu falei, que o Rogério estava ensinando esses dias, mas a fundação não tem, é fraca. Agora, aquilo que ninguém vê, aquilo que só o Pai vê em secreto, só eu e ele vivemos em secreto, só você e ele vivem em secreto, é isso que te fundamenta. É isso que te dá a base, é isso que não te deixa ser abalado. Sabe, eu trabalho, né, na área de engenharia, de vez em quando eu vejo algumas coisas sobre engenharia lá no Japão. Uma área, né, sísmica muito ativa, né, muito terremoto. Então eles desenvolveram inúmeras técnicas de construção para evitar que aqueles grandes edifícios, né, caiam, né, simplesmente. E tem várias coisas, sabe, trabalhando flexibilidade mais na base, na fundação. E não cai. Tem os terremotos, acontece o que for, e não cai, realmente. Às vezes tem uma avaria ou outra, mas não cai. A nossa vida, sabe, como discípulos de Jesus, se a gente não buscar de verdade isso, gente, por isso que eu estou falando que é o que ninguém vê. O que todo mundo vê, né, aqui na aula, aqui em cima do púlpito principalmente, né, aí fora, na rua, isso todo mundo vê. Se tiver que encenar isso, talvez não seja tão difícil. Mas agora, o que ninguém vê não dá para encenar. Não dá. E é exatamente aquilo que é aprendido e é ensinado por Deus no oculto, é que vem a ser pregado sobre os telhados. É aquilo que vai ser gerado para outras vidas através da sua vida, através da minha vida. É aquilo que Deus trata com a gente, na porta do quarto fechada. É isso que vai fazer diferença para a gente poder enfrentar, aí é onde a gente entra aqui, os inimigos de nossa alegria. Não é tão simples nos apossarmos do gomo da alegria, pois muitos são os inimigos que tentam nos fazer esmorecer ou desacreditar desse estado de júbilo. Primeiramente, podemos citar os nossos maus pensamentos, que geram desânimo e tentam minar a nossa fé. Devemos entender que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a espada de Deus, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Em segundo lugar, temos que atentar para o nosso adversário, o qual milita contra nós em todos os momentos, cujos desejos não comungam com os projetos de Deus para a nossa vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10, 10. Portanto, estejam atentos e tomem muito cuidado. Por fim, em terceiro lugar, temos a sociedade e suas propostas, sempre sutis, tentando nos envolver no engodo do pecado e na sedução de uma vida libertina, o que nos leva a ficarmos ainda mais atentos e firmes em Deus e em suas promessas. Esses inimigos da nossa alegria, né? Podem ser circunstâncias, podem ser, de fato, o nosso adversário lutando contra nós, né? A palavra diz que ele fica ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar, enganando, colocando medo. E se a gente se deixar levar por circunstâncias, de fato a casa vai cair, vamos dizer assim, dentro daquilo que eu estava falando antes. E aqui, o Adriel ontem, ele estava conversando comigo, e ele colocou um ponto assim que me fez pensar, e na hora a gente conversou um pouco sobre isso, né? Ele falou, Giovanni, e pessoas com depressão, como que é isso? Como que há esse trabalho, né, do gomo da alegria para uma pessoa assim? E aí eu parei, pensei, caramba, né? Aquelas perguntas que eu falo, eles só fazem pergunta difícil, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acredito que tem que ficar claro e que precisa ser entendido onde está a nossa identidade? O que nos identifica? Sabe? O que identifica o Giovanni, a Bianca, o Adriel, Marcelo, o Rogério? O que identifica? São as circunstâncias que nos rodeiam? É a história da nossa vida? Né? Vamos dizer assim, são as marcas que estão na gente, são as nossas cicatrizes, é isso que nos identifica?
Eu vi um videozinho uma vez, se você entrar no YouTube, procura lá, Jesus Tatuador. Não se assusta não, pode ver. Jesus Tatuador. O vídeo era o seguinte, era um estudo de tatuagem, e o tatuador, né, um cabelo grande, barba grande, já dava de ver de cara, né, que era representando ali a figura de Jesus. E aí entrava uma pessoa com uma tatuagem de rejeitado. E aí ele ia lá, sentava na cadeira do tatuador, ligava a maquininha, ficava ali, e suava e tal, não sei o que, terminava, ele cobria aquela tatuagem no rejeitado e colocava aceito. Entrava um outro, agora eu não vou lembrar de todas as questões, né, que eles trouxeram, mas, sei lá, abusado, né, no sentido de ter sido abusado, e nas costas. Jesus colocava ele na cadeira e ficava, e suava, e era um esforço, e curado. E assim, sucessivamente, várias pessoas iam entrando assim, com tatuagens que marcaram a vida delas, e Jesus tatuava uma outra marca, uma outra tatuagem nela. E no final, né, que acabava aquele atendimento, ele ia assim para a bancada, que ficava no fundo, de costas, né, para a câmera, e ele tirava a camisa dele, e nas costas dele estavam todas as tatuagens que ele tirou das pessoas. Rejeitado, abusado, maltratado, imperdoável, estava tudo nele. E aí, assim, uma vez que, olhando para isso que eu estou falando, depois vocês entrem no YouTube e vejam, é bem legal o vídeo, Jesus Tatuador. O que me identifica? São as minhas cicatrizes ou são as cicatrizes dele? O que identifica o discípulo, o que identifica o cristão, o filho e a filha de Deus, são as cicatrizes de Jesus, não é a minha cicatriz. E aí, assim, pessoas que vivem nessa condição depressiva, às vezes a gente, quando conversa, né, e a pessoa fala com a gente, eu sou depressivo. Né, no sentido de que é como que quase assim, realmente se apossasse disso como uma verdade, sabe, absoluta. E é uma luta, a gente sabe disso. Tá? Ninguém está aqui para ficar dizendo ou desfazendo dessa condição, porque é uma condição muito séria. Por isso que foi muito bom, Adriel, ter falado isso ontem comigo. E a gente aqui falando sobre alegria. O importante, assim, irmãos, irmãs, enfim, quem estiver em casa também assistindo, que se encontrar, sabe, numa situação dessa, numa condição dessa hoje, primeiramente entenda, em nome de Jesus, isso, que é uma condição, não é uma definição. A sua identidade real não é depressivo, é filho e filha de Deus. E filhos e filhas de Deus são curados por Deus. E se a gente falar qualquer coisa diferente disso, não faz sentido nenhum o que a gente faz aqui todo dia. Não faz sentido nenhum viver por esse propósito. O nome de Jesus é maior do que o nome da depressão. O nome de Jesus é maior, e a obra de Jesus é infinitamente maior a toda a obra que foi feita na sua vida, todas as marcas, todas as cicatrizes, ele removeu, ele levou sobre si cada uma das nossas mazelas, cada uma das feridas que trouxeram esse quadro de depressão. Jesus já levou sobre ele, ele já pagou isso, e a cura está nele para a sua vida. Conforme ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E que, em nome de Jesus, caso haja alguém, né, que esteja ouvindo ou esteja aqui, e que se, perceber nessa situação, continue, claro, buscando ajuda, mas saiba, a sua identidade está em Jesus, é filho e filha de Deus, curado em nome de Jesus. Amém? Bianca, fala um pouquinho mais sobre aquela questão da... Enquanto eu vou ver aqui as perguntas, dessa condição que pode viciar a gente. Você fala um pouquinho melhor? Fala aí. Eu acredito que
quando a gente encontra em algum lugar esse sentimento, eu, inclusive, lembrei bastante do C.S. Lewis falando em um livro que essa sensação de prazer, de plenitude, é algo que Deus colocou em nós. Deus criou isso em nós, inclusive o hormônio que nos permite sentir isso. E o problema é como a gente vai alcançar essa satisfação, né? E ele dá até o exemplo de uma maçã. Ele fala, comer maçã é algo bom, é algo positivo. O problema é como você alcança a maçã que você vai consumir. Você vai ir até a mercearia e vai comprar a maçã? Ou você vai ir até a mercearia e vai roubar a maçã? Essa sensação de plenitude é algo que Deus nos deu. Mas como você vai alcançar ela é a questão. E quando a gente tenta fazer isso pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, é que a gente cai nesse problema de estar preso às circunstâncias para se sentir bem. Diferente de quando você alcança essa maçã, né, através da forma como ela deve ser alcançada, que é tendo um relacionamento com Deus, como o Adriel falou, e alcançando isso através do Espírito Santo. Eu gosto muito do livro de Gálatas, porque ele deixa isso muito claro para mim, sobre como a gente é completamente incapaz, mas como o Espírito Santo, através de nós, ele é capaz de gerar tudo o que, inclusive, Jesus viveu. E aí, enquanto o Gil falava, ou o Adriel, não lembro agora, eu lembrei de uma pregação que eu ouvi essa semana, do Douglas Gonçalves, que ele falava sobre a humanidade de Jesus. E isso nos faz refletir bastante com relação à alegria, porque Jesus viveu essa alegria, esse gomo da alegria. E, em determinado momento, foi escrito que Jesus viveu todas as provações. Então, e mesmo assim, ele se manteve com bom ânimo. Então, toda vez que você parar para pensar assim, cara, mas Jesus mandou ter bom ânimo, mas é porque ele não sabe o que eu estou passando. Jesus sabe o que você está passando, porque ele viveu todas as provações. Toda vez que você pensa, cara, mas não me entende. Inclusive, o Douglas fala, né, sobre esse negócio de terapia em grupo, que é tão bom porque é algo que é produzido na nossa mente quando a gente ouve a palavra eu também. Quando você ouve alguém dizer assim, cara, eu te entendo, porque eu também. Você se sente compreendido e acolhido. E é esse acolhimento, esse entendimento de, cara, Jesus me entende, ele também passou por isso, ele sentiu isso. E ele foi capaz de superar tudo isso. Isso produz em nós, inclusive, a capacidade e a vontade de passar por tudo isso. E ele não passou por isso sozinho, né? Ele tinha o Espírito Santo acompanhando ele. E esse é o ponto. Não se trata de você, por conta própria, estar feliz. Enquanto Adriel falava, eu estava pensando como que o mundo ele oferece muitas formas da gente encontrar felicidade. Só que todas as formas que o mundo te oferece de encontrar felicidade, você precisa se distanciar do seu problema, vivenciar aquele momento de felicidade e depois voltar e encarar o seu problema. Enquanto na caminhada cristã não é assim. Na caminhada cristã você vive um momento de felicidade enquanto você está passando pela provação. Não são momentos separados e distintos. É algo que você é feliz, independente. Diferente da nossa capacidade de buscar felicidade, que você nunca vai conseguir ser feliz independente da circunstância. Você só consegue encontrar isso em Cristo e através da capacidade que o Espírito Santo te dá. Acho que muito hoje, assim, aquela coisa do coach, né? Assim, não vou te fazer, tem coisa legal, parte profissional, mas nessa questão de problema, né? De dificuldades que você precisa lidar, conforme, né, você falou, é justamente isso, meio que você sai da questão, foge da questão, há um trabalho ali com você, e depois você vai
Só que Jesus, na verdade, ele faz isso conosco. A dificuldade está aí para isso. Ela é ferramenta também, sabe, para a nossa vida. Esse é um grande perigo, né? Fugir. Eu lembro até uma vez, foi num curso desses aí que eu dei. É meio que aquela coisa lógica do Rei Leão, né? Hakuna Matata. Seus problemas você deve esquecer. Não é isso, não. Adriel, ontem você falou comigo sobre um exemplo mesmo, né? Uma pessoa que a gente conviveu e que eu, assim, quando eu lembro dessa pessoa, de fato, assim, de cara para mim, é o Gombo da Alegria. Lembra aí? Quem teve, para mim, é uma grande oportunidade ter conhecido o seu Antônio, que veio a falecer ano passado. Cara, era impressionante. E, assim, ele me ensinou muitas coisas. Mas isso, para mim, foi uma das maiores, que é você ser a alegria, você ser realmente alegre. Quando ele chegava nos lugares, era assim, mudava, tudo mudava. A gente chamava ele de maravilha de Deus. Ele chegava e tudo mudava. Tudo, era impressionante, porque assim, às vezes estava um clima meio tenso, ele chegava na hora, passava, porque ele vivia aquilo. Eu tive a oportunidade de conviver na casa dele, eu andava muito com os filhos dele, e, cara, não era diferente. Em casa, quando ia no mercado com ele, às vezes, né, a atendente já estava lá, né, estressada, ele chegava, o semblante mudava, porque ele vivia a alegria, ele era a alegria. Então, assim, ele é uma inspiração que eu tento trazer para a minha vida e eu tento seguir isso. Porque quantas vezes eu estava na casa dele me sentindo mal, me sentindo triste, e ele chegava e conversava comigo e assim, era natural, algo simples, passava. Porque aquilo não era o que eu era. Não era o que eu era. Nós somos filhos de Deus e é isso que a gente tem que aprender, a alegria. A gente tem que ser alegria, a gente tem que ser feliz. Seu Antônio, cara, foi uma pessoa espetacular. Espetacular. Eu o amo demais, ainda o amo. Sei que ele está com o Senhor. E ele deixou um legado, que eu tenho certeza que muitas pessoas se espelham nele até hoje. Porque, quando você, como o Gil falou, quando você lembra, você sente alegria, você se sente feliz. Porque era aquilo que ele transmitia para a gente. E esse aí que, mais uma vez, é o ponto mais importante. A gente está falando aqui sobre ser alegre, né? Sobre a alegria, o gomo da alegria, mas não pode esquecer que o princípio do fruto do Espírito, o fruto é para outro comer. Eu sou alegre no Espírito, mas esse fruto do Espírito, esse gomo da alegria, é para outro comer. Então, a vida do Antônio, sabe, maravilha de Deus, é exatamente isso aí. Quem está aqui e conheceu sabe disso. E para você ver como é tão poderoso a questão do fruto do Espírito, que a gente está falando sobre fruto do Espírito, sobre algo que é eterno. Quantos estão aqui que sabem do que eu estou falando? Então, exatamente isso no que a gente fala, é como se a gente revivesse aqueles momentos com ele, como se a gente sentisse o gosto de novo. E é exatamente isso. O fruto do Espírito é eterno. O que o Espírito gerou, o fruto que o Espírito gerou na vida do irmão Antônio, alimenta a gente até hoje e vai continuar alimentando. Vocês entendem o poder disso? Entendem o poder de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Que isso não é simplesmente para resolver o meu eu, mas é para alcançar, abençoar outros, fortalecer outros, mutuamente, aquilo que eu já falei no início aqui, através da vida da Bianca, do Adriel, fruto do Espírito através da vida dele, alimentando vocês, vocês a vida deles e assim sucessivamente. É um organismo vivo o que a gente vive aqui como igreja, que a gente precisa viver como igreja, ser a igreja.
E, de fato, né, que quem lembrou dele aqui, sabe, possa lembrar desse legado que ele deixou. E está falando, poxa, mas esse cara não tinha problema? Tinha. Quem conviveu com ele sabe das tristezas, das aflições que ele tinha, das dores, das lutas que ele tinha. Mas, meu amigo, eu não conheci um homem mais alegre do que ele. Em tudo, em tudo. E como isso abençoou a minha vida. Quantas palavras, sabe, em conversas pessoais com ele. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui. Então, como é poderoso o fruto do Espírito para a vida daqueles que se alimentam do fruto do Espírito. Eu vou ler aqui, deixa eu ver, eu acho que chegou a... Vamos lá. Pergunta. Eu vou abrir agora, vocês querem concluir com alguma coisa? Não? Vou abrir para pergunta então, hein? Vamos lá, eu vou ler primeiro aqui no WhatsApp, depois eu vou levar o microfone até vocês, tá? O gomo da alegria pode ser confundido com personalidade humana? O que você acha, Bianca? Eu acho que não. Porque se a gente fosse comparar com a personalidade humana, eu acho que não ia dar. Como, por exemplo, eu usei o exemplo de Davi, né? Eu me identifico muito com Davi, e Davi ele tinha essa tendência a sentir o que ele sentia de uma forma muito extrema. Então, ou ele estava triste ao extremo, ou ele estava feliz ao extremo. E em Deus a gente nunca vê essa dualidade. Não existe essa separação em Deus. Deus ele é perfeito e os sentimentos, né, de Deus, a personalidade de Deus, ela é completamente equilibrada. E nós, seres humanos, a gente tem essa dificuldade de conseguir equilibrar as nossas emoções. Inclusive, de conseguir ter esse gomo de... aí entra, né, um pouco da dificuldade de ter esse gomo da alegria durante as provações. Porque a gente tem essa tendência a viver uma montanha-russa de emoções. Mas em Deus isso não há. Ele é equilibrado, ele é perfeito. Então, eu acredito que não há nem um pouco uma comparação nisso. Amém. Como não acreditar que estamos forçando a barra das pessoas que não são tão extrovertidas? Fala, Adriel, você é extrovertido? Cara, estão dizendo que eu sou. Eu não me considero muito extrovertido, mas... Assim, acredito que... Como é que era o final da pergunta que eu esqueci? Como não acreditar que estamos forçando a barra das pessoas que não são tão extrovertidas? Meu caso. Isso. O gomo da alegria não é diretamente ligado a ser extrovertido ou introvertido. O Gil, por exemplo, ele é quietão na dele, mas você conversa com ele, é diferente, cara. Às vezes, eu conheci pessoas muito extrovertidas na escola, né, na faculdade, que não tinham nada a oferecer. Então, assim, acredito que não é nada diretamente ligado à questão de ser extrovertido ou introvertido. Totalmente espiritual, né? No caso, o gomo da alegria não deveria ser palpável e notório? Exatamente. E aí, a gente acabou de falar aqui, né, do exemplo vivo que foi o irmão Antônio. Palpável e notório. A gente falou aqui, estou sentindo o gosto da alegria aqui, que emanava da vida dele. Precisa ser. Semana passada, né, foi com o Wendel e Pauline e Girô, e falando sobre o gomo do amor. E o Wendel falou uma situação aqui que foi bem interessante, né? Eles às vezes tinham, né, ele compartilhou isso aqui com a gente, uma dificuldade em casa, ele e a Pauline. De fato, eles às vezes tinham brigado em casa, né, algum desacordo em casa, e chegava na igreja, o Wendel ria para todo mundo, abraçava, falava, conversava e tal, e ela ficava revoltada, né, ela falando disso aqui. Depois que ela foi entendendo que, na verdade, a minha dificuldade, os meus problemas, sabe, as minhas questões, ninguém tem culpa disso. Eu não preciso estar aqui, sabe, contaminando, né, vocês com as minhas crises, com meus problemas.
E não é ser duas caras, não é ter bipolar, não ser nada disso. É simplesmente saber, mais uma vez, que a gente falou, Adriel falou, todos os nossos problemas, se a gente tiver uma mentalidade espiritual de que entender que tudo está resolvido em Jesus, que andamos por fé, que o Espírito frutifica o seu fruto em nós, e a gente passa através dessas adversidades que estão na nossa vida e vão estar na nossa vida, as aflições, Jesus falou isso. Mas tenhamos bom ânimo. Então, esse bom ânimo, mais do que motivação, é questão mesmo de... É aquela coisa que Adriel falou, você chegou, tem uma coisa ali, está esquisito o negócio, muda o ambiente. Não se deixar, sabe, influenciar, não se deixar ser direcionado pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, porque a direção da sua vida já foi dada por Jesus. Então, acredito que seja isso daí. Estou falando aqui, ele está continuando, vou falar quem foi Felipe. Então, o status do irmão Maravilha deveria ser conferido a todos, até aos introvertidos. Não é questão de personalidade. Né? Bianca falou isso, Adriel também falou, eu estou falando. Eu, como um cara introvertido, quem me conhece de perto sabe bem disso, né? Olha lá. Eu acredito que eu manifesto essa alegria, mas de outras maneiras. Sabe aquela coisa... no Tase, eu vou falar sobre isso na última aula, e eu acho que eu já falei algumas vezes aqui. Jesus, quando vai lidar pessoalmente com alguém, o Evangelho de Lucas direto tem isso, os encontros pessoais de Jesus, ele adota um tratamento diferente para cada um, no sentido que da conversa ser diferente para cada um, mas o confronto, o ponto principal era um só, ninguém escapava. Se arrepender e ser transformado. Sempre. Nicodemos, ele foi papo reto. Papo reto. Né? Um maioral e tal, isso aqui tem que nascer de novo. Nasce de novo. A mulher samaritana já teve toda uma conversa para chegar também no mesmo ponto de confronto com ela. Natanael, né? Está chamando os discípulos, Natanael, né, arrogante, né, e debochado, né? Pode alguma coisa boa sair de Jerusalém e tal. E Jesus vai, primeiro reconhece, né? Natanael devia ser aqueles caras, sabe, assim, intragáveis, que ninguém gostava. E Jesus fala, né? Vejo que você é um, né, israelita, né, valoroso, né? Tipo, reconhece o cara, né? Ele, né, tem. Jesus fala, aí quando Jesus desmonta ele, eu vi o que você estava fazendo debaixo da figueira. Acabou com ele. E aí, assim, não é o mérito estar fazendo certo ou errado, mas alguma coisa muito importante ele estava fazendo ali que só não tinha como Jesus saber se não fosse realmente Jesus. E Jesus reconheceu, e aí Natanael, cara, acabou e se rendeu. Então, assim, a gente precisa aprender a desenvolver isso também. E eu acho que é um dos pontos também importantes eu frisar aqui, a minha personalidade, tá? Ela não pode limitar o alcance de Deus na vida de outra pessoa. Não pode. Sabe aquela coisa, eu sou assim, né, Gabriela, né? Nasci assim e não vou mudar. Não. Personalidade, se eu deixasse a minha personalidade me limitar, eu nunca que estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo. Nunca. Jamais. Estava longe daqui. Da mesma forma, quem tem a personalidade muito expansiva, né? Se não tomar cuidado, ele é até agressivo. Então, assim, precisa realmente, primeiro, identificar, observar, ouvir. Jesus fazia isso nas conversas com ele não saía atropelando, ele ouvia. Primeiro ele ouvia. E até porque no que a pessoa fala é revelado o coração, né? Embora ele já soubesse, mas enfim. Quando a gente lida, né, com outras pessoas, a gente está falando fruto do Espírito é o quê? Para outra pessoa. Né? É isso que a gente está falando. Essa é o princípio. Então, se eu sei disso, e
essa manifestação do fruto do Espírito na minha vida é para alimentar outro, eu preciso entender que eu preciso observar, sabe, compreender que a pessoa, ouvir aquela pessoa e, de uma maneira também, eu seja direcionado por Deus como alcançar aquela pessoa. A gente falou do Maravilha de Deus, né, que foi o grande exemplo que a gente deu aqui. Maravilha de Deus, ele falava com o Adriel de um jeito. Era alegria, mas falava de um jeito. Com a Bianca ele falava de outro jeito, era alegria. Comigo ele falava de um outro jeito totalmente diferente, mas alegria. Tem pessoas que você vai precisar levantar, tem pessoas que você vai precisar baixar a bola, tem pessoas que você vai precisar impulsionar, tem pessoas que você vai precisar acolher. Todas essas distâncias, o Espírito Santo é que vai te dando esse discernimento, essa percepção. Então não deixe que a sua personalidade limite ou vai ditar, né, a maneira com que você vai lidar com as pessoas. Não caia nessa. Porque tudo que vem de nós mesmos, é furada. A gente está falando sobre questões, coisas espirituais, do Espírito Santo. E aí ele muda. Eu falei domingo passado agora da garrafa, não sei se vocês lembram, né? A minha garrafa é lá embaixo. O Espírito Santo me enche e me transborda. O outro é mais em cima. Ele enche e transborda. O outro é no meio. Ele enche e transborda e por aí vai. A capacitação é toda dele. Não é de mim, não é de você. Não tem como. Eu vou... WhatsApp não. WhatsApp parou. Eu vou levar agora, rapidamente, gente, 10 minutinhos só para a gente fazer algumas perguntas. Alguém tem pergunta aqui? Não sei se vai dar para... Não? Amém. Então vou sentar. Então, amém, gente. Finalizou. Tem, Marcelo? Vou levar o microfone para você rapidinho. Seguindo os protocolos. Ok. Bom dia, pessoal. Na verdade, não é uma pergunta, é acrescentar. Até para ser alegre é uma questão de fé. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. E se você for ver qual é o significado da palavra bem-aventurado, é mais que feliz. Mais que feliz. E essa característica, o Senhor falou que nós temos, nós somos. E nós cremos em quê? Se a palavra diz que você é, se a palavra diz que eu sou, nós precisamos o quê? Crer que somos. Então é uma questão de fé também. Se o homem busca felicidade em coisas materiais, eu acredito que automaticamente ele não crê em Deus. Ele crê, conforme o irmão falou, em coisas palpáveis. Ele crê naquilo que possa dar, ainda que momentâneo, uma falsa sensação de alegria. E um outro detalhe, que ser um homem feliz ou uma mulher feliz não necessariamente é ser engraçado, né? Tem uma diferença. Eu posso ser engraçado, mas não sou feliz. É uma fuga. Por exemplo, nós já ouvimos testemunho do ex-Bozo, eu não lembro o nome dele agora. Teve vários Bozos, né? Mas teve um que é servo do Senhor hoje, é convertido, Arlindo Barreto, exatamente. Ele falava que ele, nos momentos de gravações, ele fazia toda aquela brincadeira. Eu acredito que muitos da minha época assistiram o Bozo, eu assistia, eu era pequeno, e achava super engraçado. Eu fiquei super espantado, depois de adulto, já crente, de saber que ele, nos bastidores, ele sofria, e era viciado em cocaína. E sofria, chorava, angustiado a ponto de querer se matar. Então, ser engraçado não é ser feliz. E para completar e finalizar, no Salmo 128, tá? Não é minha memória que é boa, não. Acabei de ler aqui para poder ter certeza.
O Salmo 128 diz, no primeiro versículo, que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então está aí a resposta, né? Como que eu vou fazer para ser feliz? Como que eu vou fazer para ser mais que feliz, como diz a palavra? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Alguém quer fazer um... Também vou fazer a mesma coisa, dar um acréscimo aqui. Talvez a coisa mais difícil seja na alegria do Espírito Santo é a pessoa se alegrar quando a coisa está feia. Porque é fácil da gente estar alegre quando está tudo bem, né? O difícil é ser alegre quando a coisa está feia. Então coloca aí em Mateus 5, 10, 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. O 12. Alegrai e e exultem, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, nesse item 4 aqui, que tem na revista Motivos, né, para se alegrar, eu incluiria ali a recompensa no céu. Porque é nessa hora que a gente tem que pensar. A gente sempre valoriza as coisas em dinheiro, né? Carro novo, casa nova, né? Sapato novo, vestida. Vamos colocar na nossa cabeça que quando a coisa está feia, o depósito é lá no céu. Então a gente alegra porque o depósito não é no banco aqui, o depósito é no banco lá no céu. Por isso que a gente pode se alegrar. Nós estamos sendo comparados aos profetas que viveram antes de nós, e isso é pesado, e vale a pena ser comparado a eles. Muito obrigado, irmão. Alguém? Vamos lá. Bom dia a todos, e a paz do Senhor Jesus. E também nessa vibe de acrescentar, a gente entende que aquele que nasce de novo, né, ele tem uma alegria espiritual, porque ele vive ser contente de forma espiritual, né? E o ato de ser contente espiritualmente é levado porque você se contenta, né, também por aquilo que o Senhor te deu de uma forma espiritual, por aquilo que você é, não por aquilo que você queria ser, por aquilo que você tem, não por aquilo que você queria ter. Porque senão você sempre fica projetando isso para o futuro, que a sua alegria sempre está lá na frente. E você vai entendendo que cada vez que você alcança aquele objetivo, você vai ter outro, e por aí vai. E isso você nunca vai ser feliz. Então, muitas das vezes eu passei por algumas dificuldades no meu trabalho, e o que acontecia? Me dava algumas missões quase impossíveis, né? Porque se tornava possível, porque você ia lá e fazia. Mas isso gerava nervoso, gerava estresse, né? Mas eu tentava sempre projetar o meu espírito por aquilo que o Senhor já fez na minha vida, né? Fizeram isso com isso, mandaram fazer isso, aquilo, mas não, mas eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus, eu tenho salvação. Quando eu sair daqui, acabar isso aqui, essa missão, eu vou chegar em casa, vou ter minha esposa que me ama, minha filha que me ama. Então, isso aí acrescenta essa alegria. Então, você passa a viver não pelas circunstâncias que você está no momento vivendo, né? E isso é maravilhoso, quando você aprende a viver isso, né? Independente de qualquer circunstância. Então, muitas das vezes, quando você encontra pessoas, até mesmo dentro das igrejas, como fala isso total, né?
são oscilantes, né? Elas não são contínuas nesse ato de alegria. Isso, para mim, é um sinal claro que a pessoa ainda está vivendo ainda mais a carne dela do que o seu espírito. Porque a sua alegria ela vai estar sempre dependendo de alguma coisa que, muitas das vezes, talvez seja impossível de alcançar, né? Então, quando você projeta isso tudo para Deus, ele é contínuo. Como foi falado aí, ele é equilibrado. Então, não são as circunstâncias, né, que vão dominar a sua alegria. Você vai ser alegre sempre. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho disso tudo. E é a coisa melhor que eu vejo, né, na vida, é essa alegria de você viver, né? De você mesmo, como passou ali, falaram o Helder, né? Uma dificuldade, mas você está sorrindo, né? Você transmite um amor, você dá um carinho, do que muitas vezes você está com um problema e vem um irmão para você, falar com você com alegria, você vai tratar mal, vai desconsiderar e tal. Então isso aí não é o reino de Deus, né? O reino de Deus é você sempre representar a pessoa de Deus. Imagine que se toda vez que a gente tivesse um problema, né, ou senão de repente chegasse para Deus, para trazer ali um bom dia para o Senhor, ele, estou de mau humor hoje, eu não falo com você. Volta daqui a 10 dias, eu falo. Será que, né, é desse pensamento? Então, toda vez que acontece isso, alguma coisa ali dentro, ela não está legal. Entendeu? Se for de uma forma espiritual, ou talvez até mesmo de uma forma física. Alguma coisa não está normal, porque isso não é normal. Porque muitas das vezes a gente escuta muitas pessoas falando assim, tem que me respeitar porque eu tenho um dia que eu não estou bem. Aí tu pergunta, mas o que aconteceu? Não sei, entendeu como é que é? Então, é complicado isso daí. Então, alguma coisinha está faltando ali dentro. Porque nós temos que ser constantes. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, do Senhor Jesus, em espírito. A gente ser sempre a mesma pessoa. Porque quando você vai para uma pessoa que ela não tem uma estabilidade nisso, você nunca sabe como você vai tratar, né? Será que eu chego hoje e cumprimento? Será que eu chego hoje, poxa, eu vou dar um abraço? Você não sabe, cria sempre algo ali, velado ali. Isso muitas das vezes afasta a gente, né? Porque todo mundo quer ser bem tratado. E se a pessoa, você ali já identificou com uma pessoa que é instável, um dia está de um jeito, outro dia está do outro, você já fica com receio de se aproximar, né? Então a gente tem que lutar contra isso. Quem é dessa maneira de se portar, ele tem que ver, primeiramente, analisar o que está dentro de mim que me faz ser assim, né? E tentar, saindo daquela cena da Gabriela, né? Eu sou assim e vou morrer assim. Tentar fugir disso, porque nós estamos no mundo, no momento de melhorar espiritualmente, de crescer, né? Todo mundo tem que melhorar. Todo mundo tem que crescer espiritualmente, que todo mundo tem suas falhas, e nunca aceitar a maneira que, o momento que você está vivendo hoje como pessoa. Querer crescer em Senhor Jesus, tá? Então é isso aí. Obrigado, Diácono André. Amém, gente. Vamos encerrar. Sobre só esse finalzinho que o Diácono falou, né, pessoas, né, que são difíceis, né, a gente não sabe, né, uma hora uma coisa, uma outra hora é outra. Eu lido com algumas pessoas assim, sabe? Diariamente. Então, pelo menos, o que eu tento fazer, né? Eu tenho muito isso, assim, cara, de ouvir, né? Eu falo, às vezes, para o pessoal que trabalha comigo, cara, fica atento no drive. Se o drive estiver alto, dá uma segurada. Se tiver do outro, beleza. Aí você vai, né, fala que tem que falar, quanto mais com o chefe, né? Então, assim, se a coisa, né, percebe, né, que está quente, está muito alto, vamos, né, com calma, né, vamos com mais cuidado, senão, né, com mais liberdade. É sempre isso, sabe? Observar, ouvir, esse é o princípio, né? Ouvir antes, né, e tudo mais. Amém, gente? Vamos ficar de pé, agradecer Bianca e Adriel, obrigado. Mais uma vez, o Senhor nos abençoou através de vocês. E eu quero pedir que vocês estendam suas mãos para eles. Quero orar com vocês sobre a vida deles. Amém? Pai, nós te damos graças. Nós nos alegramos em Ti pela vida da Bianca e pela vida do Adriel, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles.
e com expectativa em Ti sobre tudo que o Senhor continuará fazendo na vida deles e através da vida deles. Um homem segundo o coração, uma mulher segundo o seu coração, voltados para as coisas do Teu reino, comprometidos com o Teu reino, manifestando a Tua presença, manifestando o Teu Espírito, manifestando o gosto do fruto do Teu Espírito com as suas vidas. Que na vida deles, Senhor, não haja nenhum tipo de falta, nenhum tipo de carência, que o Senhor venha supri-las todas, Senhor. Que o Senhor venha dar novos dons para eles, Senhor, liberando dons espirituais para eles, para a glória do Teu nome, em amor a Ti, em amor às pessoas, em amor ao Teu reino. Que a vida deles, Senhor, seja a fonte de cura para outras pessoas, seja um rio de água viva fluindo da vida deles, Senhor, conforme fluiu aqui nessa manhã. Que o Senhor continue alcançando, abençoe cada casa deles, Senhor, a família de cada um deles, Senhor, todas as suas necessidades, cada membro da sua família na sua necessidade mais íntima. Que o Senhor os alcance com a sua graça, com a sua luz, com o seu fogo, com o seu amor, com o seu poder, Senhor, para libertar, para curar, para transformar toda a realidade, Senhor. E que eles vivam constantes em Ti, Senhor. Firmados em Ti, com raízes profundas em Ti, Senhor. E que sejam usados sempre, Senhor, por Ti e aprovados por Ti, Senhor. Para a glória do Teu nome. Cada projeto deles, cada sonho deles, projetos acadêmicos, projetos pessoais, profissionais, Senhor, abençoe-os de maneira sobrenatural, Senhor, de maneira transbordante também para o Teu reino. Em nome de Jesus nós te agradecemos pela vida deles e nos alegramos em Ti por eles, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor pela vida deles. Amo muito vocês. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe ricamente. Às 18 horas nós voltamos. Semana que vem estaremos de volta na nossa EBD. Convide mais irmãos, falem com eles, espalhem a palavra. Amém?